O meu nome é André Ventura, sou professor universitário, comentador televisivo e candidato à Câmara de Loures, que é o grande objetivo que assumo neste momento. Sou professor universitário, a minha ligação é essencialmente uma ligação à educação, aos valores, ao compromisso. Tenho uma relação profundíssima com Loures, aliás, sempre vivi em Loures, até que a reforma administrativa em que as pessoas de Loures não foram ouvidas, nos retirou aquela parte importante do concelho. Um concelho que eu amo, um concelho onde casei também, e portanto onde tenho grande parte da minha história também depositada, e um concelho para o qual quero agora trabalhar e assumir a minha vontade e o meu compromisso de dar o melhor pelas pessoas de Loures, pelas famílias de Loures, pelas empresas de Loures, enfim, com aquilo que as pessoas conhecem de mim. Não tenho nunca escondido as minhas opiniões, as minhas posições, e é isto agora, com esta juventude, com esta ideia de inovação, com uma equipa também, uma equipa criteriosamente escolhida e uma equipa que aposta também ela nestes novos valores da coesão, da inovação, da segurança, e é isto que queremos transmitir para as pessoas de Loures, é esta a mensagem que queremos passar, é essencialmente para as pessoas e para as famílias que estamos a dar o melhor de nós para a definição de um novo concelho, de uma nova autarquia, de um grande concelho que se chama Loures. Nós temos de olhar um pouco para Loures, não como fazemos habitualmente, mas temos de olhar mais para Loures também não só como cidade, que é uma parte da população, não é a população toda, como o concelho de Loures, e não só como na verdade a cidade de Loures. E o retrato que faço é um retrato que tem duas visões. Uma visão de reconhecimento, ou seja, do reconhecimento de que, de facto, alguma coisa tem sido feita, no sentido de, aliás, as pessoas reconhecem isso, e uma outra visão, que essa sim me preocupa mais, que é o que não tem sido feito. E, portanto, o que é que eu olho hoje em termos de grande concelho de Loures? Noto como um concelho que, com o potencial que tem, poderia estar, de facto, muito mais à frente. E essa é que é a grande questão que as pessoas, que os homens, as mulheres, os jovens de Loures devem colocar, que é porque é que Loures está como está, com o potencial que tem. Esta é a questão que deve ser feita, e não tanto a questão de como é que Loures está hoje. Essa é uma questão de facto, e por isso é que eu tenho insistido neste ponto. Este é um concelho com um potencial enorme, humano, demográfico, geográfico, natural, a todos os níveis. Esse potencial tem que ser unido a um potencial, e as pessoas reconhecem que isso não tem sido feito, a um potencial de emprego, de empresas, de tecnologia, de smart cities, de cidades inteligentes, de concelho modernizado, e isso não tem sido feito. E, portanto, hoje eu olho para o concelho de Loures com esta preocupação de notar um concelho com um enorme potencial, mas com imenso por fazer. E este é também, de alguma forma, um dos motivos desta candidatura. É levar Loures para o patamar que Loures merece. Nós muitas vezes falamos de Loures como cidade, e de facto Loures é uma grande cidade, mas é apenas uma parte do concelho de Loures, em que vive mais ou menos 15% da população. Temos de olhar para Loures como uma perspectiva global. É um concelho com cerca de 200 mil pessoas, provavelmente mais de 200 mil pessoas. É um concelho com um potencial geográfico enorme em termos de dimensão e de recursos. É um concelho extraordinariamente importante do ponto de vista da localização. É um concelho com uma faixa etária jovem muito significativa. Ou seja, é um concelho com um enorme potencial de desenvolvimento. É hoje a forma preocupante como eu olho para o concelho de Loures. Um concelho que, com este enorme potencial que eu referi, não o transmite em termos de qualidade de vida das pessoas, em termos de segurança das pessoas, em termos de credibilidade e estabilidade da vida das pessoas. Por isso é que nós temos pessoas que todos os anos saem de Loures para ir trabalhar para Lisboa. Por isso é que nós temos pessoas que todos os anos saem de Loures para ir viver para Lisboa ou para outros concelhos limítrofes. E por isso eu acho que hoje, se perguntarmos às pessoas em Loures, às pessoas na rua, às pessoas simples que andam na rua, se nós perguntarmos, olha, o que é que acha que falta fazer em Loures? As pessoas dirão modernizar Loures. E isso é preocupante para qualquer candidato, que as pessoas digam, falta modernizar um concelho. Mas ao mesmo tempo é um apelo extraordinário que nós sentimos que tem de ser feito e que nós queremos fazer com esta candidatura. Portanto, é uma candidatura que aposta na modernização. Porquê? Porque olhamos para o concelho, e agora para responder diretamente à sua questão, porque olhamos para o concelho com uma enorme preocupação de incapacidade de lidar e sustentar o potencial que tem. Há no Executivo da Câmara de Loures um conjunto de marcas e matrizes ideológicas que acreditam numa determinada matriz de desenvolvimento. Como se sabe, a CDU está à frente do Concelho de Loures, o que eu espero que mude no dia 1 de outubro, mas isso nota-se até num indicador. Há uma matriz ideológica que leva a acreditar
que o emprego deve ser as estruturas públicas que o criam. É um mito e não existe. Não basta dizer assim, vamos atrair empresas. Como? Criando aqui mais umas associações, criando aqui mais umas corporações. Não, não é assim que nós atraímos empresas. Nós atraímos empresas tornando as cidades inteligentes, criando potencial de aplicação tecnológica, criando incentivos fiscais, criando recursos humanos formados e estimulados para estar no Conselho de Louros. Há alguma incapacidade de olhar o Conselho como um todo, ou seja, nós olhamos para os últimos anos, para os últimos anos, e aqui refiro-me não só aos últimos 4, mas aos últimos anos, em Louros, e notamos políticas de remendo pontual das coisas, ou seja, há um problema em termos de transportes, cria-se uma solução específica pontual. Há um problema de mobilidade, e que problemas Louros têm de mobilidade? Basta tentar entrar em Louros às 6 da tarde para se perceber os problemas de mobilidade que tem. E as soluções são sempre de remendo. Nós precisamos de soluções globais, soluções que olhem para o Conselho e criem uma ideia de estabilidade a longo prazo. O projeto para Louros tem que ter 20 anos. Este não pode ser um projeto para 3 anos nem para 4. Este tem que ser um projeto de modernizar Louros em todas as áreas a 20 anos de distância. Eu quero um sítio onde eu possa viver, criar uma família, ter uma empresa, ter emprego, ter futuro. Isto não acontece atualmente em Louros. E, portanto, o nosso trabalho vai ser essencialmente para as famílias, para as empresas, mas para sentirem a tal noção de estabilidade. Ou seja, hoje os concelhos mais apelativos, isto está estudado, há índices feitos, há estatísticas feitas, são alguns dos concelhos à volta do Porto e de Lisboa. Louros, infelizmente, não está nos 10 mais apelativos, nem nos 15 mais apelativos. Um dos meus grandes objetivos é tornar Louros um dos concelhos mais apelativos para viver. Para quem? Para Louros enquanto ideia abstrata? Não. Para as famílias, para as pessoas que lá trabalham e para as empresas. É isso que eu quero. Estabeleceria 2 grandes prioridades em termos de princípio. A primeira, e porque eu notei há pouco na minha resposta aquilo que eu acho que não tem sido feito, a grande prioridade da nossa candidatura tem de ser colocar as famílias e as pessoas de Louros em primeiro lugar. Ou seja, criar políticas direcionadas para as pessoas e não para as estruturas, não para as associações. E repare, eu com isto não estou a dizer que as estruturas, as associações, as corporações, que têm um papel naturalmente importante, que não são relevantes, claro que são. Mas nós temos de criar uma política municipal, concelhia, virada para as pessoas. E quando digo virada para as pessoas, é na própria redefinição das prioridades. Como é que nós podemos ter prioridades, como é que nós podemos ter como prioridades as pessoas e ignorar completamente o esforço que elas fazem hoje em termos de famílias, em termos de educação, por exemplo? Como é que o Conselho se demite dessa tarefa? Não é uma tarefa minha, isso é com o Governo Central. Não é? Pode não ser. Como é que o Conselho hoje olha para as questões da saúde, tão relevantes? Ainda agora tivemos tido episódios relacionados com saúde, em que as câmaras municipais podem ter um papel extraordinário e grande parte das câmaras do país, e a Câmara de Louros, infelizmente, do meu ponto de vista, não tem feito tudo quanto podia, diz isto não é tarefa nossa, isso não é trabalho nosso. Aliás, uma das grandes queixas das pessoas que vivem em Louros é precisamente as estruturas relacionadas com a saúde e o apoio às estruturas de saúde locais e regionais. Como é que eu posso querer atrair pessoas para estar em Louros e criar os seus negócios em Louros se eu não tenho uma política de incentivos fiscais que lhes diga vale a pena virem para aqui? Vale a pena. Louros vale a pena. Não, é uma ideia que eu passo em termos abstratos, mas que depois não tem uma aplicação concreta. E, portanto, a nossa grande prioridade primeira é essa, é redefinir as prioridades para as pessoas. A segunda das prioridades é precisamente o apoio, e aqui apoio em termos mais concretos e específicos, às famílias, quer nas áreas da saúde, quer nas áreas da educação, quer até nas áreas da natalidade. Porque é que a Câmara de Louros, aliás, que tanto apregoou, quer através do partido que atualmente tem maioria na Câmara, quer através das suas estruturas nacionais, políticas de apoio à natalidade, políticas de apoio às famílias e à sua segurança. Então porquê é que em Louros isso não se materializou? Se todos os dias falam disso na comunicação social nacional, se todos os dias falam disso no Parlamento, porque finalmente a segurança é um dos eixos centrais da minha candidatura. Eu tenho, enfim, até por questões de formação, mas também por questões de intervenção pública, como é sabido, tenho trabalhado muito nesta área da segurança. Como é que pode haver um conselho apelativo quando não temos uma ideia de segurança garantida? E ouça, eu acredito em muito do que foi feito, eu acredito em inclusão, aliás sou um adepto extraordinariamente ativo da inclusão, eu acredito em semanas da inclusão, como foi feito em Louros, eu acredito na inclusão pela arte, não é isso que está em causa, mas isso não basta para fazer segurança. As pessoas têm que sentir que há políticas reais de segurança, as pessoas têm que sentir que Louros é um sítio seguro. O atual Presidente disse muitas vezes que queria pôr Louros no mapa, eu também quero pôr Louros no mapa, mas é pelas boas razões. Quero pôr Louros no mapa pelo emprego, pelo exemplo de segurança, pelo exemplo de Smart City, pelo exemplo de tecnologia, pelo exemplo de utilização de recursos, e o nosso compromisso é este mesmo, é criar as bases para que Louros, daqui a 4 anos, Louros esteja na tal lista dos concelhos mais apelativos para viver. E com isso é preciso trabalhar para as famílias e para as empresas, e com isso é preciso trabalhar pela segurança, e com isso é preciso trabalhar
para as estruturas públicas de qualidade, como os centros de saúde, como os centros de apoio camarários, etc, etc, etc. Ou seja, é preciso pensar nas pessoas e não simplesmente nas estruturas. Eu não vou desistir até que as pessoas me encontrem na rua e me digam: olha, obrigado pelo que fez por Loures, porque hoje este é um sítio onde gostamos de viver. Temos de criar espaços, temos de criar concelhos onde as gerações mais velhas e as gerações mais novas, onde as gerações mais formadas e as gerações menos formadas, onde as gerações mais ricas e as gerações menos ricas têm todas condições para coexistir. Quando isto acontece, e isto está mais do que estudado, quando isto acontece, diminui os problemas de segurança, de migração forçada, de imigração, ou seja, a jusante diminui todos os outros problemas. Isto não se basta com uma ideia abstrata de coesão geracional. É preciso criar políticas concretas para isto. Onde é que há coesão geracional? Olha, em dar ferramentas aos mais jovens para que não se sintam excluídos e possam criar os seus próprios negócios. Sabe, eu passei muitos anos, eu estudei fora do país durante algum tempo, quando me estava a doutorar, e recordo-me desta ideia que tenho, que infelizmente marca muito o ensino em Portugal, e eu sou professor universitário, tenho acompanhado isso de perto, que é, nós em Portugal somos formatados e ensinados para ir trabalhar para outros, para ir trabalhar para seguir linhas que já estão definidas. Em muitos dos países onde estive, trabalha-se para criar ferramentas, para criar negócios, para criar riqueza, para iniciar projetos. Mas para isso, para iniciar os tais projetos, é preciso poderes nacionais e autárquicos que deem ferramentas para esses projetos. Por exemplo, gabinetes de apoio ao empreendedorismo jovem. Uma ideia tão simples e que, de facto, faz tanta falta em Loures. Olha, onde é tão importante em termos de desenvolvimento. Isto é apenas um passo da coesão, porque nós temos também, e isto estatisticamente é visível, uma população cada vez mais envelhecida. Isto traz problemas, mas também traz oportunidades. Porque não criar formas de tornar ativo e útil muita desta força chamada terceira idade, mas que na verdade pode ser extraordinariamente útil em termos de cultura, em termos de transmissão de valores geracionais, em termos de participação em projetos públicos municipais. A coesão não se basta com coesão geracional. Há uma ideia de coesão territorial que é importante cada vez mais potenciar para que daqui a 20 anos, e por isso é que eu lhe disse que esta é uma candidatura com um projeto de 20 anos, nós não podemos olhar hoje para as estruturas dos concelhos e criar políticas urbanísticas, de licenciamentos e de construção, a 4 e a 5 anos. Porque um dia vamos ter um problema claro, como já temos em alguns municípios, de concentração de pessoas em determinadas áreas, com todos os problemas que isso acarreta, até logísticos e operacionais. Nós temos de ter condições para distribuir de forma harmoniosa à população. Tem de haver políticas integradas em termos de habitação, em termos de políticas sociais e, repare mais uma vez, em termos de segurança. Nós temos que garantir que o Concelho de Loures, todo ele, é habitável, é seguro, é urbano, é limpo, é verde, é progressivo e tem condições para acolher as pessoas. Por isso é que eu lhe digo, há uma grande prioridade na minha candidatura, que é as pessoas e as famílias. É para eles que vamos trabalhar essencialmente. Quero que os meus filhos vivam aqui, quero que os meus netos vivam aqui e, se possível até, tenho tentado convencer amigos meus a vir viver para aqui. Era isso que eu gostava que acontecesse em Loures. A prioridade não são linhas ideológicas, nossa prioridade é Loures e demarca-se por ser jovem, ambiciosa e acreditar que, sem estar ligada a preconceitos e a limites de barreiras, é capaz de fazer o melhor pelo Concelho de Loures. O que eu gostava era que esta tal marca de irreverência, de juventude, basta olhar para as pessoas que estão connosco, para as pessoas que marcam esta equipa, que não sou só eu, volto a sublinhar, para ver uma marca completamente diferente em relação a tudo aquilo que é apresentado como proposta política em Loures. Nós temos o maior respeito pelos nossos adversários, quer neste caso pela CDU, que lidera a Câmara, quer pelo próprio Partido Socialista, temos respeito por todos, mas olhamos para a nossa equipa com uma extraordinária sensação de capacidade em termos de criação de um futuro muito risonho para o Concelho de Loures. E não é só a juventude e a irreverência, é também a formação e a capacidade das pessoas que estão connosco, pessoas que conhecem bem o Concelho, pessoas que têm ideias muito claras para o Concelho e, olhe, sobre tudo isto, pessoas que não têm medo de assumir as suas ideias, mesmo que isso vá, de uma forma ou de outra, contra ideias pré-estabelecidas na sociedade. O que for melhor para Loures vai ser o melhor para nós e ninguém nos vai impedir de levar a cabo esse projeto. É como lhe disse, Loures no mapa sim, mas pelas boas razões, é isso que eu quero.